Oi gente, tudo bem com vocês? Esse é o canal Bug da Milênio e vocês são mais do que bem-vindos. E o vídeo de hoje é sobre um dos maiores astros adolescentes dos anos 2000, o Aaron Carter, que perdeu a vida em 2022 de uma maneira bastante trágica. Mas eu vou focar mais nos últimos momentos da vida dele, nas principais polêmicas envolvendo a sua carreira, e em todos os mistérios e especulações envolvendo a sua morte. Pouco tempo depois da morte do Aaron, tanto a mãe quanto a então noiva ou ex-noiva dele da época, a gente vai entender mais sobre isso, elas tiveram suspeitas de que talvez a morte dele não tenha sido acidental. Ou seja, na época elas acreditavam que a vida dele teria sido tirada. E houve recentemente algumas teorias da conspiração, algumas especulações relacionando a morte do Aaron com o caso Diddy. E aqui eu vou destrinchar tudo com vocês. Eu fiz um trabalho investigativo mesmo para trazer todos os detalhes e todas as especulações acerca disso. Para que a gente compreenda o fim, a gente precisa entender o começo. Então esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. Primeiro eu vou traçar uma linha do tempo falando sobre a vida, a carreira e os principais escândalos da vida dele. Na segunda parte eu vou falar sobre a morte do Aaron, todos os detalhes do dia. E na terceira parte eu vou falar sobre as teorias da conspiração que o pessoal andou levantando na internet. Algumas pessoas não têm muita paciência quando eu trago os casos muito detalhadinhos, então se você tiver muita curiosidade de saber só sobre o final da vida dele, sobre as especulações, pode pular o vídeo, mas eu garanto que é muito importante que a gente entenda todo o contexto, todas as minúcias desse caso, até para não tirar nenhum tipo de conclusão errada ou precipitada. Para quem é um pouquinho mais novo, o Aaron Carter é como se ele fosse um Justin Bieber dos anos 2000, apesar de que agora devem ter outros, Justin Biebers e Aaron Carters, mas essa é a referência que eu tenho. Se você for um pouco mais novo, deixa aqui pra mim quem é o Justin Bieber da sua geração. E ele foi realmente o momento dos anos 2000, ele era o irmão caçula de Nick Carter, dos Backstreet Boys, que também era um fenômeno na época, e isso de certa forma foi um facilitador para o início da sua carreira. E ele também chegou a protagonizar um triângulo amoroso entre Hilary Duff e Lindsay Lohan, que eram as maiores estrelas de sua época. Ele e Hilary namoraram entre 2001 e 2003, e a fofoca da época era de que o Aaron teria terminado com a Hilary e logo começado um relacionamento com a Lindsay, e isso acabou criando uma das maiores rivalidades femininas da época. O Aaron nasceu no dia 7 de dezembro de 1987 em Tampa, na Flórida, junto com a sua irmã gêmea Angel Carter, e eles eram os mais novos de 5 irmãos. E antes de toda essa fama, a família do Aaron e do Nick, eles eram muito pobres, e eles mais os familiares chegaram até a morar numa van por um tempo. O Nick Carter foi o primeiro a ser retirado do anonimato quando ele foi descoberto pelo empresário Lou Pearlman. Eu não sei se vocês sabem, mas ele teve várias polêmicas envolvendo menores de idade, má conduta com menores de idade. Ele foi um grande empresário de boy bands, eu digo foi porque ele não está mais vivo. Ele acabou falecendo na cadeia e na época ele sofreu várias acusações dessa natureza, de aliciar menores de idade. Mas esse não foi o motivo dele ter sido preso. Ele foi preso por fraude e lavagem de dinheiro. E eu precisei abrir esse parênteses, falar do Lou Pearlman, pra gente entender o contexto e o ambiente que tanto o Nick e o Aaron circulavam na época. O Nick Carter foi colocado no Backstreet Boys em 1993, quando o Aaron Carter tinha apenas 6 anos de idade. Eu sei que o vídeo é sobre o Aaron, mas eu vou precisar falar do Nick várias vezes nesse vídeo, porque de certa forma ele teve bastante influência no declínio do irmão. Enquanto o Nick já estava no processo, do estrelato dele, a família notou que o Aaron também tinha uma veia artística. Ele era muito carismático, sorridente, sabia dançar, fazer acrobacias e tocava vários instrumentos. Ele tocava piano, bateria, saxofone e ele aprendeu a tocá-los todos sozinho. Com isso ele passou a abrir os shows dos Backstreet Boys e a sua primeira apresentação aconteceu em 1997 em Berlim. E a partir daí ele começou a fazer muito sucesso. Com 10 anos de idade, o Aaron lançou seu primeiro álbum, só que não foi tão bem sucedido assim. O sucesso mesmo vai vir depois do segundo álbum, porque ele vai lançar vários hits, nesse álbum, como I Want Candy, e ele ganhou vários discos de platina por causa desse álbum. Aí depois desse estouro, ele se tornou um ícone. Aí a Nickelodeon, a Disney notaram ele participou de vários programas, e com 13 anos, ele ganhou um número na Broadway. E a agenda dele era tão insana que ele passou a estudar em casa. Então ele não tinha uma vida social com pessoas da mesma idade que ele. Em 2006, a família Carter vai criar o reality show
The House of Carters. E o intuito desse reality show era mostrar o dia a dia deles, a rotina deles enquanto família, o que foi um fiasco na época, porque a série evidenciou toda a disfuncionalidade da família, as brigas, a forma tóxica que eles se relacionavam. Então o reality show durou somente uma temporada. O Nick e o Aaron tinham discussões feias nesse reality show, chegando até a dar a entender assim que eles tinham um confronto físico mesmo, de partir para agressão. Então os comentários em relação ao reality não eram tão assim positivos. E aqui vai ser um dos fatores mais importantes pra gente entender toda a trajetória, né, de declínio do Aaron Carter, que é a relação entre os dois irmãos, o Nick e o Aaron. A relação deles era uma coisa assim de amor e ódio. Eu sei que irmãos, né, geralmente a gente tem essa relação um pouco ambígua, mas no caso deles tinha um potencializador que era a questão da fama, do dinheiro. Então tanto o público quanto a família comparavam muito os dois. Então tinha muitos comentários assim, você que é o irmãozinho do Nick Carter, você só é famoso por causa do seu irmão. E a própria família, né, os pais, eles criavam esse ambiente de competição, de comparação. E teve até uma vez que o pai do Aaron chegou pra ele e disse que, você nunca vai conseguir ser tão bom quanto o seu irmão. Então isso é uma coisa que pegava muito pra ele. Ele acabou descontando isso tanto na carreira quanto na questão com o uso de substâncias, que a gente vai ver mais pra frente. Os pais dos dois eram descritos como o termo que eles usam, né, em inglês, stage parents. Stage quer dizer palco, parents, pais. Então é um termo comumente usado nos Estados Unidos para falar de pais que querem que os filhos sejam famosos a todo custo. Então são pais que veem os filhos muito mais como investimento, uma fonte de renda. Então eles agiam muito mais como empresários do que como pais de fato. Tanto o Nick quanto o Aaron sustentavam a família, todo aquele luxo de Los Angeles. Então quando o Backstreet Boys começou a perder a relevância, eles passaram essa responsabilidade por Aaron. Fica com você agora, né, o papel de sustentar a gente aqui em Hollywood. Isso fez com que o Aaron se sentisse muito pressionado, porque imagina, né, você virar para um adolescente e falar, agora você vai ter que arcar, bancar todo esse império aqui. Se algo der errado, a culpa é sua. Então é um peso muito grande para uma criança, né, gente? Em 2003, o Aaron Carter entrou com um pedido de emancipação da mãe dele, da Jane Carter. E na época, ele alegou que a mãe teria tirado dele mais de $100 mil. Então, enquanto ele era menor de idade, a mãe, né, gerenciava a conta dele. E quando ele teve acesso aos fundos dele, a conta dele, ele viu que tinha muito menos do que ele esperava. E a gente já viu que isso é um padrão, né, quando se trata de celebridades mirins. Em 2004, os pais do Aaron se divorciaram e isso teve um impacto muito negativo nele. Ele tem até um vídeo comentando sobre isso um pouquinho. E ao que tudo indica, foi mais ou menos nesse período que o Aaron começou a abusar de ansiolíticos. Então ele tomava, né, esses remédios sem prescrição médica e como ele bem entendesse. Então parece que o uso desses medicamentos gera algo corriqueiro na família deles. Pessoas ali do convívio deles até disseram que era comum que o Aaron e o pai cheirassem cola juntos. E a partir daqui, gente, vai ser ladeira abaixo. E eu já quero dar um alerta também de conteúdo sensível, escutem com cuidado. Foi mais ou menos nessa época também que o Nick começou a ter problemas com abuso de álcool. Então as notícias que saíam na época de que o Nick tinha sido preso por estar dirigindo embriagado, ele também arrumava brigas em boates e chegou a ter problemas com a justiça também por causa de comportamento agressivo. Então, depois que o Backstreet Boys foi perdendo o prestígio, o Nick começou a ter esse tipo de problema também. Em 2012, a Leslie Carter, a irmã do meio, acabou falecendo de overdose. E ela tinha 25 anos na época. A Leslie chegou até ter uma carreira breve como cantora. E na época, a mãe, a Jane Carter, culpou o Nick pela morte da irmã, dizendo que ele podia ter ajudado ela, que ele tinha dinheiro, ele podia ter feito algo para ajudar a irmã. E nisso ela conseguiu convencer o Aaron de tudo isso, de que o Nick era culpado. Então a relação da família como um todo ficou muito abalada e o Nick acabou decidindo não ir no velório por causa dessa situação que tava, dessas acusações, o que prejudicou ainda mais a relação deles. Inclusive, essa era uma coisa que a Jane costumava fazer. Ela gostava de colocar um irmão
contra o outro sempre criando essa coisa de competitividade, de ele é melhor que você, ele é culpado de tal coisa. Em maio de 2017, o patriarca da família, o Bob Carter, faleceu aos 65 anos devido a um infarto. Isso foi devastador pro Aaron porque ele tinha uma relação muito mais próxima com o pai. Ele não se dava muito bem com a mãe, mas ele e o pai eram bastante próximos. Enquanto todas essas coisas estavam acontecendo, o Aaron estava tendo questões ali com o uso de substâncias. Então ele tinha recaídas, começava a melhorar, tinha outra recaída, acontecia alguma coisa, a irmã, faleceu, o pai faleceu também. Então, por mais que ele tentasse lutar contra o vício, essas coisas faziam com que ele tivesse recaídas. Durante um desses períodos que ele teve uma melhora, ele começou a compor de novo, ele voltou para os estúdios, voltou a fazer os shows, mas as pessoas ali do convívio dele, do trabalho dele, disseram que assim que as turnês começaram, que ele se via naquela rotina muito conturbada, cheia de compromissos, ele passava a ter recaídas, porque ele meio que usava essas substâncias como uma muleta para continuar a seguir com os shows. Então a impressão que eu tive é que ele se sentia muito pressionado durante essas turnês, durante esses shows, de fazer dinheiro, de continuar na mídia, de continuar sendo relevante na cena artística, mas de certa forma o vício e a fama andavam lado a lado. E durante essa recaída, o Nick Carter, ele estava casado, com filhos, os Backstreet Boys estavam se reunindo novamente, não sei se vocês se lembram daquela época que eles voltaram, fazer shows. Então foi mais ou menos naquela época ali. Então, de certa forma, o Nick, ele estava conseguindo andar ali, com a vida dele, com os projetos dele, e o Aaron ainda se via preso naquela mesma situação. Ele não conseguia, colocar a carreira pra frente, ele não conseguia ter uma estabilidade financeira, ele não conseguia se livrar do vício dele. Então as comparações ainda continuavam. Ele tinha muita admiração pelo irmão. Acho que de certa forma ele queria dar orgulho aos pais, parar de ser comparado com o irmão. Ele estava nessa busca da própria identidade. Então, por causa de todas essas questões, o Aaron vai travar uma batalha de narrativas com o irmão Nick em 2017. Principalmente porque, na época, o Nick estava sofrendo acusações de estupro pela ex-cantora Melissa Schumann. Na época, ele estava com muita raiva do irmão por causa da questão da Leslie, da irmã dele, por causa de toda essa coisa que a mãe deles ficava criando entre os dois. E depois dessas acusações, o Aaron vai se posicionar publicamente a favor da Melissa, e ele fez até lives com ela para que ela desse a versão dela, para que ela falasse sobre o que tinha acontecido, e ele dizia que ele acreditava nela e que ele já tinha presenciado alguns comportamentos do irmão nesse sentido. E aqui, gente, as lives, eu não sei se vocês chegaram a ver algo a respeito dessas lives, mas o Aaron, ele ficou praticamente viciado em fazer lives em Instagram. Ele passava o dia inteiro fazendo essas transmissões, e durante essas transmissões ele tinha um comportamento muito bizarro. As pessoas começaram a falar muito na época que ele estava muito estranho. Ele começou a inalar ar comprimido. Sabe aqueles sprays que vem assim, com, literalmente ar comprimido, que as pessoas usam para limpar eletrônico? Então, ele estava inalando aquilo lá. E daí ele aparecia nessas lives, inalando esse negócio, ele deixava os fãs entrarem na live e começava a discutir, a brigar, a ofender os fãs. Ele também fazia acusações contra a família, fazia alegações em relação à Sony também, de que tinham pessoas ameaçando ele, estavam querendo tirar a vida dele. Então todo esse comportamento caótico que ele tinha foi minando a credibilidade dele. E ele também começou a ficar obcecado com armas. Ele chegou a comprar 5 rifles, se gravava indo pra loja, mostrando as armas, e ele ficava fazendo pose durante as lives com esses itens, e ele começou a se referir a si mesmo como o Coringa. Então ele colocava lá no Twitter, I'm the Joker, eu sou o Coringa. Durante uma entrevista num evento, um repórter foi fazer perguntas pra ele e falou, eu sou o Coringa, vocês acham que eu tô jogando o jogo de vocês, mas vocês que estão jogando o meu jogo. I'm the Joker, and you guys are all playing my game. Sabe, um papo assim bem descolado da realidade. Então as pessoas começaram a pensar, não, o Aaron não tá normal, ele tá surtado, ele precisa de ajuda. Em setembro de 2019, a Angel Carter, a irmã gêmea do Aaron Carter,
entrou com um pedido de ordem de restrição contra o irmão, alegando que Aaron teria ameaçado a vida dela durante uma ligação. E nesse processo, ela também citou a questão do Aaron com essas armas. E ali ela tinha provas o suficiente para mostrar para qualquer juiz. E esse pedido de restrição se estendia à família do Nick Carter também, porque eles alegaram nesse processo que o Aaron teria ameaçado o Nick, a esposa e os filhos deles. Parece que durante essas ligações o Aaron teria dito algo sobre tirar a vida de bebês, e na época, né, o Nick tinha filhos bebês, então isso tudo assustou muito eles. E eles mencionaram também que o Aaron teria dito que ele foi diagnosticado com transtorno bipolar e esquizofrenia. Poucos dias depois dessa notícia, o Aaron fez alegações muito sérias no Twitter dele, dizendo que a irmã falecida deles, a Leslie, teria abusado dele na infância. E eu vou ler aqui exatamente o que ele tweetou naquele dia. Minha irmã me estu dos 10 aos 13 anos de idade, quando ela não usava seus medicamentos. E eu fui abusado não apenas sexualmente por ela, mas por 2 pessoas da minha equipe de dança quando eu tinha 8 anos. E meu irmão abusou de mim a vida toda. Todo mundo ficou chocado com essas alegações, comentou-se muito na época. Mas é aquela coisa, né, gente? O Aaron tava com a credibilidade lá embaixo por causa dessas lives. Então as pessoas meio que estavam tratando ele, assim, como uma pessoa que tava precisando de ajuda. Então as coisas que ele dizia meio que as pessoas não encaravam como uma verdade. E nessa mesma época o Aaron tava sendo atacado por um streamer chamado Gamble. Esse cara pegou o Aaron pra Cristo e ele começava a incentivar nas lives dele que as pessoas fossem atacar o Aaron nas redes sociais dele também. Então foi um grupo, foram muitas pessoas que iam lá na página dele, tacar hate nele. E esses ataques incluíam ameaças também contra a vida do Aaron. Esse streamer se declarava publicamente como arqui-inimigo do Aaron e ele investiu energia, tempo mesmo pra acabar com a saúde mental do Aaron, ir lá e falar as piores coisas possíveis pra ele. Tanto é que teve seguidores desse cara que enviaram as latinhas, né, de aerosol que ele tava inalando pra ele, pra que ele tivesse uma recaída. Pra vocês verem aí como é a maldade humana. Isso tudo acabou com a saúde mental do Aaron, tanto é que ele chegou a contratar um detetive porque ele tava paranoico com isso. Ele queria, né, saber quem eram essas pessoas e se a vida dele tava em risco. E o mais estranho é que a investigadora achou algumas fotos de lives que o Gamble estava fazendo com a Lauren Kit Carter, que é a esposa do Nick Carter. Então o que dava a entender é que a Lauren, né, a família do Nick, eles estavam se juntando com esse streamer pra ir contra o Aaron. Ela chegou até a fazer uma doação durante uma live pra esse streamer, o que deixou, né, a investigadora, todo mundo meio assim, por quê? Né? Qual que é o interesse do Nick em se juntar com esse cara pra acabar de vez com o irmão? Depois de toda essa perseguição, o Aaron, ele vai recuar. Ele vai mudar de ideia repetidamente em relação a Melissa Schumann. Ele disse que ele não acreditava mais nas alegações feitas pela Melissa em relação ao irmão. Ele chegou a fazer uma live com uma youtuber chamada Molly Golightly. Essa Molly, né, ela gosta muito dos Backstreet Boys e ela atacou muito a Melissa quando ela fez as alegações. Então ele fez uma live com ela e durante essa live ele alegou que ele não acreditava mais na Melissa. E eu acho muito estranho, porque assim, ele mudar de ideia tão rápido assim, depois desses ataques, né? Será que aconteceu mais alguma coisa que fez com que ele mudasse de ideia tão rápido assim? Porque, de certa forma, foi uma acusação muito séria e ele estava muito firme ao lado das meninas, né? Porque não foi só uma que alegou que fez a acusação, né? Ao todo foram 3, mas que ele fez mais amizade, assim, ficou junto e quis apoiar foi a Melissa. A Melissa, na época, achou muito estranho também, tanto é que ela nem ficou contra o Aaron. Na verdade, ela estava preocupada com a situação dele, porque ele estava uma pessoa assim, adoecido, ele precisava de ajuda. O que ela mais queria mesmo é que o Aaron conseguisse sair daquela situação. Depois que ele retirou essas acusações, a trama Nick contra o Aaron deu uma apaziguada. Ele começou a receber outros tipos de crítica. Lá por volta de 2019, o Aaron adotou alguns animais. As pessoas criticavam a forma que ele tratava esses animais e aqui eu vou ter que concordar, porque realmente ele não estava conseguindo cuidar desses animais direito, da alimentação deles. Às vezes eles dormiam fora de casa, ficavam no sol, ou ele mostrava em vídeos e lives que ele era agressivo com esses animais e pegou muito mal pra ele, principalmente porque ele começou a usar esses animais pra arrecadar dinheiro. Ele adotava e ele usava
o pretexto de que esse animal foi do Aaron Carter, então agora eu posso vender ele para os meus fãs, para os meus seguidores por um preço muito mais elevado. Então ele tratava eles como uma mercadoria e isso deixou as pessoas bem revoltadas. E nessa época, em 2019, ele estava com 31 anos de idade. E lá nos Estados Unidos é comum que as pessoas façam terapia em rede nacional. Então tem um programa chamado The Doctors, que alguns artistas, né, celebridades vão para lá para às vezes tratar alguma questão com uso de substância ou questões de saúde mental também. E durante esse programa ele revelou que ele foi diagnosticado, né, ele reforçou mais uma vez que ele foi diagnosticado com esquizofrenia, ansiedade aguda, transtorno de personalidade múltipla e depressão maníaca. O Aaron passava horas no Instagram conversando com milhares de pessoas, fãs, seguidores. Então no final daquele mesmo ano de 2019, ele começou a conversar com a Melanie Martin, que é a viúva dele. Ele postou uma foto com o cachorrinho, né, com Pug, e ela comentou a foto, falando, queria estar aí com vocês, e aí eles simplesmente começaram a conversar e começaram um relacionamento. O relacionamento era super conturbado, o Aaron estava com problemas financeiros, estava lutando contra o vício dele, então as brigas eram frequentes. Em março de 2020, por conta desses problemas financeiros, ele resolveu abrir uma conta no OnlyFans, o que deu mais motivo para as pessoas falarem da reputação dele. O Aaron e a Melanie ficaram noivos em junho de 2020 e eles pareciam estar bem felizes, apaixonados. E em junho daquele ano eles anunciaram que haviam perdido um bebê. E em novembro de 2021 eles tiveram seu primeiro filho, o Prince. Com a chegada do bebê, o Aaron, ele se mostrou bastante esperançoso em relação à vida, ele estava muito feliz, ele queria, né, parar com os vícios, ele queria ser um bom pai. Então ele teve uma melhora durante esse período. Só que ele e a Melanie brigavam muito e eles postavam tudo na internet. Faziam lives tendo discussões, falando sobre agressões, o que fez com que eles perdessem a guarda do filho quando ele estava com 9 meses de idade. Durante esse período, o Prince ficou com a mãe da Melanie e a Melanie decidiu ficar para ajudar o Aaron a lutar contra o vício, mas ela, né, não conseguiu. E depois de um tempo, o Aaron acabou terminando o relacionamento com ela e depois de ficar sozinho, ele acabou intensificando o uso de substâncias. Um pouco antes de falecer, o Aaron cancelou uma participação num podcast que ele tinha marcado. E aí ele fez uma outra live que aparecia uma imagem assim toda escura. Dava pra ouvir nessa live alguns barulhos de alguém inalando alguma coisa. A Melanie viu essa live, ela ficou muito preocupada e ligou pro Aaron e falou: você voltou a usar, né? Você voltou a inalar essas coisas? E ele falou: não, eu tô só brincando, tô só zoando com você. A Melanie chegou até a pedir que um vizinho fosse até lá pra ver se tava tudo bem com ele, porque ela tava bem preocupada. Os amigos, o agente, as pessoas da banda do Aaron chegaram pra ele e falou: cara, vamos se tratar. Eles arrumaram uma clínica pra ele em Utah. Eles queriam contratar uma pessoa especializada em tratamento de vícios, mas o Aaron dizia que ele queria recuperar a guarda do filho primeiro pra depois fazer o tratamento. Aí até o agente dele falou: não, eu acho que é o contrário, né? Você precisa estar bem pra ficar com seu filho. Mas aí ele foi enrolando e acabou não fazendo o tratamento. Um mês antes da morte, o Aaron iniciou um projeto, uma série de humor chamada Group, que abordava questões de saúde mental. E os colegas de elenco disseram que ele estava bem, ele parecia estar saudável, que ele não faltava a nenhum ensaio, ele estava bem comprometido, ele sabia as falas dele e as falas dos colegas também, então ele estava bem imerso nesse projeto. E olha como são as coisas, né, gente? Uso de substâncias, saúde mental, todo mundo achava que ele estava bem, mas numa manhã de um sábado, no dia 5 de novembro de 2022, ele foi encontrado sem vida na banheira, na sua casa na Califórnia. O Aaron foi encontrado pela funcionária da casa, ela chegou na casa por volta de umas 11 horas da manhã, entrou e foi oferecer um café pro Aaron. Assim que ela viu a cena, ela começou a gritar desesperadamente: ele está morto, ele está morto. Isso de acordo com os vizinhos, porque ela ficou tão desesperada que eles conseguiram ouvir os gritos de desespero dela. Assim que ela viu a situação do Aaron, ela ligou para a emergência e ela foi instruída a fazer o RCP, que é a massagem cardíaca, né, para ver se ele conseguia retomar a consciência. Assim que os paramédicos chegaram, eles constataram que o Aaron já estava sem vida e ele foi declarado como morto às 11h14 da manhã. A polícia acredita que o Aaron estava na banheira já tinha algum tempo, porque a água da banheira estava com uma coloração muito
estranha, turva, assim, esverdeada, meio amarelada, e também pelo cheiro forte que estava no local. Os jatos da banheira ainda estavam todos ligados. Eles encontraram várias latas de ar comprimido no chão e pílulas, né? Pílulas prescritas, tanto no banheiro quanto no quarto do Aaron. A causa oficial da morte foi revelada cerca de 5 meses depois, no dia 18 de abril de 2023, que foi quando o relatório oficial da autópsia foi divulgado. E o documento indicou que a morte foi um afogamento acidental, devido aos efeitos dos medicamentos e pela inalação do ar comprimido. Então o legista afirmou que o Aaron ficou incapacitado na banheira e ele acabou se afogando enquanto as substâncias faziam efeito dentro do organismo dele. Muito se especulou sobre o fato dele ter tirado a própria vida, mas os amigos dizem que ele estava com vários projetos em andamento, que ele tinha coisas marcadas para a próxima semana, ele estava com planos de voltar para o estúdio, trabalhar na música dele. E até o Aaron, em vida, já tinha mencionado que ele não faria isso contra ele. Mas a gente sabe que essas coisas envolvendo uso de substância é difícil, né? Só a pessoa que está na situação sabe os demônios que ela enfrenta, as coisas que estão, né, passando pela cabeça dela. Então é difícil também para quem tá de fora falar qualquer coisa, mas ao que tudo indica foi um acidente. Ao que tudo indica não, o legista disse que ele acredita que foi um acidente. Em uma matéria do TMZ, eu sei que é uma fonte bem polêmica, porque o TMZ, eles são conhecidos, né, pelo sensacionalismo, mas uma fonte próxima do Aaron disse que ele estava com uma sessão de terapia de reabilitação marcada um dia antes do acontecimento, e ele não foi nessa sessão, ele faltou. E aqui foi onde começou as teorias, que no dia 1º de março de 2023, a mãe, a Jane Carter, postou fotos da cena da morte do Aaron no Facebook dela. O Aaron não estava na foto, mas ela colocou a foto da banheira, do chão, como estava. Então, assim, todo mundo foi pego de surpresa, porque, né, é uma foto, de certa forma, gráfica de se ver, porque é uma cena de uma morte de uma pessoa. Então eu vou tentar descrever mais ou menos como que são essas fotos. A banheira tá aqui, né, do lado direito, a água tá meio amarelada, esverdeada. As roupas do Aaron estão no chão, e aí tem um líquido também meio amarelado que as pessoas acreditam que seja vômito, mas poderia ser, sei lá, fezes, algo, urina, nesse sentido, assim. O banheiro, todo o lugar, ele tava bem sujo. E aí nisso, né, vários investigadores da internet apareceram e começaram a pontuar, né, coisas que eles viram na foto e falar, como que o Aaron fez isso, se tal objeto tá nessa posição, mas aí eu acho que daí já parte para outro, né, gente, vamos calma, deixa o legista, a perícia fazer o papel dela. Eu acho que eles têm, né, o conhecimento necessário para fazer isso. E junto dessas fotos, a Jane disse que ela acreditava que o filho não tinha morrido acidentalmente, que alguém teria, né, feito isso com ele. E nisso ela criticou a polícia, dizendo que por conta do histórico do Aaron, com todas essas coisas que ele vinha fazendo, ele foi perdendo a sua credibilidade. Então a polícia nunca tratou aquilo como uma cena de um crime, e sim como uma cena de uma morte acidental. E reforçou também a questão de que o Aaron estava recebendo várias ameaças e que isso tinha que ser averiguado, e eu até concordo com ela nesse ponto. Outra pessoa que não concordou com o laudo final foi a Melanie Martin, a viúva do Aaron. Então, a Melanie acabou se juntando com a Jane para ir contra esse laudo da perícia. Porque durante a investigação, ali no momento mais informal, antes que o laudo saísse, eles disseram que, né, tinha a possibilidade de ser uma morte acidental, só que no mesmo documento dizia que eles não tinham encontrado água no pulmão do Aaron. Então elas ficaram assim, mas como que ele morreu afogado, sendo que não tem água no pulmão? Mas pelo que eu li e estudei, né, sobre esse laudo, é que por causa da substância, ele pode ter falecido antes mesmo de ficar imerso na água. Então ele não tinha funções vitais para respirar essa água depois de mergulhar na banheira. Mas quem entender melhor sobre isso e quiser deixar aqui nos comentários, fiquem à vontade. Eu tô aqui só passando a mensagem para vocês do que eu pesquisei. Uma outra coisa que a Melanie mencionou também é que tinham mensagens no celular do Aaron de uma pessoa, provavelmente um comerciante de substâncias, cobrando $800 do Aaron. E parece que o Aaron não tinha esse dinheiro para pagar. Então, elas acreditam que ele poderia estar sofrendo
algum tipo de ameaça nesse sentido. Elas queriam que a polícia averiguasse isso. Ela também mencionou que o Aaron estava dentro da banheira com camiseta e colar. E ela falou, mas como que ele entrou na banheira cheia, né, vestido, ninguém entra para tomar banho de roupas. E em discussões de fórum, né, dos fãs, eles disseram também que eles tiveram muita pressa para cremar o Aaron. Então eles falaram assim que foi tudo muito corrido, por que não fizeram uma autópsia mais profunda? Mas a autópsia foi feita. As pessoas começaram a ligar esses pontos e acharam todo muito estranho. E agora a gente vai para as teorias da conspiração envolvendo, né, P. Diddy, Kanye West, 50 Cent e Jaguar Wright. Eu vi, gente, vários vídeos na internet, super sensacionalistas, falando assim, P. Diddy pode ter matado Aaron Carter. Aí eu entrava no vídeo, ia ver sobre, e assim, o pessoal não falava nada, não mostrava áudio, falava da biografia do Aaron Carter, colocava um vídeo aleatório dele falando do Michael Jackson. O título não combinava com o conteúdo desses vídeos dessa matéria, então eu saía de lá sem saber de nada. E aí eu falei, gente, mas tá muito estranha essa notícia, não tem uma fonte. E aí eu fui procurar, não achei nenhuma mídia tradicional falando dessa relação do Diddy com o Aaron Carter. Daí, procurando mais a fundo, eu vi que parece que se trata de uma discussão que surgiu de um fórum. Então, parece que primeiro uma pessoa postou no Twitter dessa possível ligação com o P. Diddy e a morte do Aaron Carter. E aí, nesse post, a pessoa ela especulava, mas não dava nenhum tipo de embasamento para aquilo. Depois eu vi um vídeo de um suposto áudio que o 50 Cent teria fornecido para o julgamento do P. Diddy. E nesse áudio, que às vezes aparece como um vídeo também, o Aaron Carter estaria supostamente implorando pela vida dele, para que o Diddy não tirasse a vida dele. Mas eu não achei o áudio, não achei vídeo, não achei o 50 Cent falando nada sobre isso. Eu achei uma matéria falando sobre isso, e a pessoa que escreveu a matéria dizia que foi uma fonte de uma testemunha que estava lá no julgamento, que parece que eles colocaram para tocar esse vídeo do Aaron Carter, e que o P. Diddy teria ficado muito nervoso, fora de si, quando esse vídeo apareceu. É uma fonte que conhece uma fonte, que conhece uma fonte do fulano, que do ciclano, entendeu? E especulações. Não sei de onde surgiu, como surgiu, mas as pessoas estão discutindo isso na internet. E aí, o outro ponto foi que o Aaron frequentemente dizia nas suas redes sociais que tinham pessoas importantes, né, pessoas figurões de Hollywood que estariam ameaçando a vida dele, e que ele estava planejando expor todas essas pessoas, e que ele estava escrevendo um livro também. É muito difícil a gente saber tudo que o Aaron falou, porque ele fazia live todos os dias praticamente, mas o único vídeo que eu achei em que ele falava algo nesse sentido, que é um vídeo que ele falava da Sony Records, que eu vou deixar aqui um trechinho para vocês assistirem. Sony Records owes me $3.5 million and they don't want to pay me. They owe me money and they're trying to kill me off. E aí, depois disso, as pessoas começaram a conectar com o Diddy, porque a Bad Boy Records, que é a gravadora do Diddy, tem uma parceria com a Sony Records. Então eles falaram assim, sabe, de certa forma ali eles estão no mesmo convívio, estão conectados, a Sony e a Bad Boys, mas assim, pelo que eu entendi, a Bad Boy é um braço da Sony Records. A Sony Records é outra coisa, e o P. Diddy ele tinha apenas essa afiliação com eles. Essa teoria ganhou mais força ainda quando a Jaguar Wright apareceu dizendo que achava que a morte do Aaron tinha sido dentro de circunstâncias muito suspeitas. E eu vou deixar o vídeo aqui para vocês assistirem também. Aaron Carter. Right. A lot of people keep forgetting Aaron Carter was begging for help, begging for independent financing, begging for security. He made it very clear Sony was out to get him, just like Michael Jackson told him they would be. And right around that time, his brother had just been accused of being one of the girls from making the band, Diddy's entity. And they were trying to make all of that go away. And Aaron called his brother out. And then the next thing you know, he said, if anything happens to me, I did not do this to myself. And then he was gone, and they said he took his own life, just like they're saying about Liam Payne. Why doesn't anyone want to see the same thing happening over and over and over again? Because if Diddy is responsible for Liam Payne, then he is without a doubt responsible for Aaron Carter. Em 2023, a segunda irmã mais velha, a B.J. Carter, ela faleceu também aos 41 anos de idade por conta de uma
overdose. Então não se pode negar que a gente tem um padrão nessa família, né, gente? São 3 pessoas com os mesmos problemas e que perderam a vida da mesma forma. Então, diante disso, o que eu acredito é que talvez os questionamentos da Jane no Facebook pode ter sido até um fruto de um trauma. Então, imagina, né, gente? Ela perdeu 3 filhos da mesma forma, de maneira precoce, e eu acho que talvez tenha sido a forma dela lidar com trauma. E depois disso ela atacou muito o Nick Carter. Ela disse que era culpado da morte do Aaron também, que toda a perseguição que ele fez pode ter causado isso no Aaron. Mas assim, cada um vive o luto de uma forma. E eu acredito que talvez essa busca, né, por culpados seja uma forma dela lidar com a própria culpa interna que ela carrega, de, né, não ter conseguido ajudar os filhos, de talvez não ter sido a mãe que eles precisavam. No momento que ela tinha que ser mãe, ela acabou sendo empresária e ela valorizou mais a parte financeira, né, a parte do que eles poderiam oferecer para ela. Então talvez apontar um culpado, achar um culpado, seja uma forma de amenizar essa culpa que ela tem de não ter ajudado os filhos ou até mesmo de ter atrapalhado o processo de cura deles. Então assim, quando se trata de pessoas inescrupulosas em Hollywood, eu não coloco a minha mão no fogo. Eu acredito que algumas teorias podem ter fundo de verdade, sim. Mas nesse caso, gente, eu acho que a gente tem aparato o suficiente para ver que é um padrão até de estrelas mirins de Hollywood, né? Muitas delas acabam tendo o mesmo fim. Dentro da própria família, a gente vê que isso é um padrão também, essa disfuncionalidade. Também nem tudo a gente tem que colocar na conta do Diddy, né? Eu acho que o Aaron era uma bomba relógio que dava todos os indícios que estava prestes a explodir. E infelizmente a gente vê muitos casos assim. E de certa forma, a indústria, a família, né, essas pessoas, ele conviveu com esse Low Perlman, a gente não sabe até onde essas alegações que ele fez no Twitter também eram verdadeiras. Eu lembro quando a Amanda Bynes, ela fez algumas alegações no Twitter, todo mundo falou, nossa, ela tá maluca, ela tá doida. Então tem muito isso também, né, fazerem as pessoas, né, chegarem no limite da insanidade delas para depois descredibilizá-las. Então tem esse lado também. A gente tem que ir ponderando esses lados e ver o que faz mais sentido para também não sair espalhando notícias falsas por aí, né? A gente sabe que a Jaguar Wright, ela é uma figura muito polêmica, algumas coisas que ela disse realmente se comprovaram posteriormente, mas também ela tem algumas questões assim de às vezes, né, ir um pouco além da conta. Esse assunto, ele é um assunto viral. Então as pessoas, né, elas usam de todos os tipos de artimanhas e para conquistar o algoritmo, para o vídeo ser entregue para vocês. Então, acaba que esse sensacionalismo, essa forma de noticiar as coisas, né, atrai mais atenção. Mas eu tô aqui para dizer que a gente precisa tomar cuidado com isso. É muito importante que a gente procure fontes que realmente são confiáveis. Muita gente ficou brava comigo quando eu fiz o vídeo sobre o Diddy, né, do Ori, porque eu ficava ponderando essas questões. Ah, mas trouxe o cara, mas não acredita no cara. Mas assim, gente, a gente precisa, né, ter um olhar mais crítico. Quem conhece a mídia americana a fundo sabe que eles são abutres mesmo, eles não têm muito cuidado com isso, então a gente, né, precisa fazer esse intermédio aí para as notícias chegarem aqui bem noticiadas e com responsabilidade. Quero saber muita opinião de vocês. Se vocês souberem de mais coisas sobre esse caso, deixem aqui para mim, pra gente discutir sobre. Não esquece de deixar um gostei nesse vídeo, é muito importante. Esse vídeo deu muito trabalho e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!